Votos de lamentação a você, toda a família. Eu lamento, infelizmente, lamentavelmente aí o que aconteceu com a sua esposa. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todo o João Lucas, a todos da 92 FM e toda a população penedense. Há quanto tempo você estava casado com a Maria Claudinete? Agora dia 10 de março completaria 1 ano de casamento. 1 ano de casamento. Onde você conheceu ela? Conheci ela aqui em Penedo. Aqui em Penedo mesmo. Você mora em sua origem de outro lugar, né? De outra cidade. João Lucas, eu já resido no estado de Alagoas, já há 18 anos que eu resido no estado de Alagoas, que eu vim do estado de São Paulo, de Franca. E no ano de 98 que eu vim residir em Alagoas, tinha outro casamento e por destino de Deus eu fiquei viúvo em 2013. E quando foi em 2014 eu vim para residir nessa cidade e foi quando eu conheci a Maria Claudinete Catum. E a quem atribuir esse crime, né? Como é que o senhor classifica esse crime? Quem foi o autor desse crime? Olha, João Lucas e a todos os ouvintes da 92, esse crime a gente tem um grande suspeito, número 1, e porque eu convivia com Maria Claudinete, qual já ia fazer 1 ano, a esse indivíduo que é o suspeito número 1, Genilson Ferreira, qual eu afirmo com toda a franqueza que não há outro a não ser ele, primeiro suspeito, porque quando a gente se conhecemos, ele já vinha procurando a se relacionar com ela, a casar com ela, e ela não queria. E ele chegou um dia até ameaçar ela de morte, que se ela não fosse dele, ela não ia ser de mais ninguém. Foi no trabalho dela ameaçá-la. E chegou um dia que eu procurei a pessoa dele. Foi quando eu conheci a pessoa dele. Eu procurei e pedi que deixasse eu e ela em paz, que nós tínhamos já se entendido, nós já era o nosso casamento logo após os dias. E foi quando alguns da igreja procurou a ele, conversou com ele, orientou a ele ir embora dessa cidade e deixar-nos em paz. E foi o que aconteceu. E logo em seguida ele foi para o Ceará, né? Como a gente teve notícia, na cidade de Boa Viagem. E até então a gente nunca mais teve notícia desse indivíduo. E a minha esposa ainda tinha uma preocupação com a pessoa dele. Ela tinha muito medo dele. E chegou o dia dele mandar ameaça para ela, e ligava a ligação restrita e não falava nada. E nós não esperávamos, não imaginava, nunca passava pela nossa cabeça que isso ele podia fazer acontecer, né? Diz uma coisa, no caso, quando você conheceu a Cal, né, como ela era conhecida, né, ela já vinha sendo atormentada por esse cidadão. Já vinha atormentada por ele. Mas ela já teve alguma coisa com ele? Já namorou? Já teve alguma paquera com ele? Ela já teve algum relacionamento com ele? João Lucas, que foi até quando um dia eu conversando com ela, até uns dias atrás, interessante, uns 15 dias atrás, nós em casa conversando, eu ainda perguntei pra ela assim, seja sincera a mim, você teve alguma conversa com ele, relacionamento? Ela falou, não, eu troquei mensagem, conversei com ele, mas quando eu vi que ele não era pra mim, eu logo imediatamente falei assim, você não serve para me ser meu esposo e eu não quero casar agora. E isso ela dizia que foi em junho de 2014 e eu conheci ela em dia 16 de dezembro de 2014. Entendi. Então assim, no caso ela tinha trocado algumas mensagens, tinha conversado com ele, mas aí percebeu que ele não era um homem para ela. Não era um homem para ela. E ele da mesma igreja que ela. Mas só que ele já era uma pessoa desviada da igreja, né? Já era uma pessoa que não estava praticante, né? Entendi. Entendeu? Mas tinha retornado para a igreja. Tinha retornado, né? Foi tanto quanto ele um dia fez uma ação, né? De querer se matar por causa dela, porque ela não queria, colocou lá, cada um estava chateado por causa de uma relação amorosa que ele tinha, né? Então foi quando eu fui ver a primeira vez a foto dele, que eu não conhecia a pessoa dele, né?
Sei. E logo em seguida foi quando ele começou a ameaçar ela e falar coisas que não tinha procedência, e foi quando eu procurei a falar com ele que deixasse nossa vida em paz, né? Entendi. E o que é que ele respondeu? Ele falou na minha frente: eu vou acabar com vocês dois. E aqui naquele momento Quer dizer que ele te ameaçou? Ameaçou, ele ameaçou. Quando você procurou, porque você fez o seu papel, né? Como homem, de esposo, né? Olha, deixa a gente em paz e, né, vai seguir sua vida. Quer dizer que naquele momento ele te ameaçou. Ele ameaçou e falou assim: eu vou acabar com vocês dois. Mas isso quando foi isso? Isso foi em final de janeiro de 2015. Ano passado. Ano passado. E ainda falei pra ela, nós ficamos preocupados com isso, mas a gente não imaginava, pensava que aquilo ia dar um... No caso, vocês, quer não, subestimou. Subestimou, né? Achava que era só... Da boca pra fora. Da boca pra fora, né? Não vai fazer. Sem maldade, a gente sem nada, né? Nunca tivemos maldade com ninguém. E a Claudinete era uma pessoa de Deus, quem conheceu ela, quem conviveu com ela, era uma pessoa que tinha uma boa conduta, um bom aceito perante a sociedade, uma boa mãe, uma boa esposa, uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa que na onde chegava transmitia alegria. Nunca vi aquela mulher com cara feia em casa, nunca vi aquela mulher com conversa de um e de outro. Entendi. Sempre conversava com meus dois filhos, que eu já tenho um de 18 anos que fez agora dia 15, e uma menina de 16 anos que fez dia 23 de janeiro. Sempre era uma boa mãe, uma boa relação. Os filhos dela, uma boa relação comigo. Quando nós falava, os meninos falavam madraça, ela repreendia. Ela dizia: não sou madraça, eu sou tua mãe. E ela dizia pra mim: você não é padrasto dos meus filhos, você é pai dos meus filhos. Entendi. Então a gente vivia numa harmonia, numa alegria, numa paz, numa felicidade, plano de vida. Portanto que quando foi dia 31 de dezembro, ela entrou de férias, a gente fizemos uma viagem. Nós fomos para Luiz Eduardo Magalhães, passamos final de ano lá com a família dela, com o sogro, minha sogra. De lá fui para o Mato Grosso, cidade de Cocarim, no Mato Grosso, para conhecer meus pais. Fui para Goiânia conhecer meus parentes. De lá nós fomos para Franca, fomos para Campinas, fomos para São Paulo. 30 dias viajando, e ela dizia: meu amor, hoje eu sou feliz, né? Nós somos uma família feliz. E de repente chega aqui, nesse mês seguinte acontece uma tragédia dessa aqui. Quer dizer que ele, um psicopata. Ela nunca teve nada com ele simplesmente se apaixonou por ela. Se apaixonou. Né, da mesma igreja, se apaixonou e queria ela de todo jeito. Queria ela de todo jeito. É verdade que ontem eu conversava com a mãe, né, a mãe que esteve aqui muito abalada, viu, gente? E eu aproveito para pedir aí que as pessoas orem, que rezem pela mãe dessa moça que, sinceramente, ela chegou ontem aqui, é só Deus que está segurando mesmo. Só Deus não. É Deus que está segurando. Deus que está segurando. Que a moça está muito abalada, a senhora está muito abalada. E ela me falava que tinha dias que ele ligava mais de 50 vezes para ela. Ah, minha sogra disse. Sua sogra falou para mim. Confirmou isso. Mais de 50 vezes e ela não atendia, né? Quer dizer, perseguindo, e ela já não estava mais aguentando, né, essa situação. Ela chegou a comentar comigo antes de a gente se casar, né, quando a gente conhecemos, que ele perturbava muito, ele mandava muita mensagem, e não deixava ela em paz. Ela sentia assim uma atormentada pela pessoa dele, incomodada pela pessoa dele. Se a gente soubesse que isso ia acontecer, a gente não sabe o dia da manhã só pertence a Deus. Mas se eu soubesse que isso ia acontecer, chegar a um ponto desse, a primeira coisa que tinha feito, a gente ia embora daqui. Eu ia viver com a minha esposa em qualquer outro lugar, no estado de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, onde eu tenho parente. Eu ia embora com a minha esposa para nós tocar a nossa vida. Isso. Né? Quem é que quer perder aquela pessoa que você ama, que está do teu lado? Ninguém quer perder. Né? E uma família que essa pessoa destruiu, tanto os nossos filhos, os psicológicos dessas crianças. Essas crianças vivem agora, só vivem chorando. Você olha para um lado, as pessoas emocionadas, as crianças emocionadas, às vezes ouve conversa que não tem procedência. Isso. Que fala da pessoa dela. Eu peço encarecidamente à população de Penedo, todos nós que estamos nos ouvindo, que não sabe do procedimento da conversa, não cria, não inventa, não fala aquilo que não sabe. Que a família sofre. A família sofre, o filho sofre. Eu sou esposo, eu sofro muito com isso.
Claudinete Catum era uma pessoa de Deus, uma pessoa. Quer saber quem é a Claudinete? Chega no trabalho dela, com o gerente, com todos os amigos lá que conviveu com ela mais tempo. Procura quem saber quem é ela. Os clientes que passavam com ela no caixa para registrar os seus produtos, sabe quem é a pessoa dela. Agora fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo. Coisas que não é realidade. Né? No caso, o que as pessoas estavam dizendo é que ela era ex-esposa dele, ou ex-namorada. Então, assim, não procede, gente, né? Não procede. A mãe conversou comigo ontem, a mãe dela esteve aqui na rádio, né? E o esposo está aqui agora. Não procede. Ele simplesmente se apaixonou por ela, um doente, um psicopata, que simplesmente colocou os olhos na moça, né? E disse: eu quero você de qualquer jeito. E aí ficou atormentando a vida da moça, né? Até o ponto que ela chegou a casar com esse cidadão que está aqui, né? E ele ainda continuou atormentando a vida desse casal, né? No caso, não só mais dela, mas do casal, porque, né, você também já estava sofrendo com isso, é tanto que procurou o cidadão. Agora, ele, quando viu que ela estava casada, percebeu que estava casada e que não tinha mais jeito para ele, né? Aí o que é que acontece? Foi a igreja ou os irmãos da igreja que conseguiu aí alguma coisa para ele ir embora? Como foi que aconteceu? João Lucas, eu acredito que foram alguns irmãos da igreja que se reuniram, né? Viu que conversou com ele, né? Deu um conselho para ele e ele foi-se embora, né? Acho que foi para uma construção no Ceará e por lá ficou esse tempo todo. Como eu já tive conhecimento que ele estava lá nessa cidade de Boa Viagem e que quando no Ceará, quando ocorreu o fato, chegou o conhecimento de alguns dos nossos irmãos que ligaram para o Ceará, na onde ele estava lá, os irmãos dirigentes da igreja, e perguntou da pessoa dele. Aí quando perguntou da pessoa dele, os irmãos falaram: essa pessoa deu muito trabalho para nós aqui, deu muito mau testemunho, e já estava vivendo com outra pessoa, né, que não era da igreja, ele já estava afastado. E sexta-feira agora ele deu um calote aqui, mais de 9 a 10 mil reais na sexta-feira. Quer dizer, ele já estava praticando o crime, ele já estava planejando. Entendi. Né? O crime foi num dia de terça-feira. De terça, em terça-feira. Sexta-feira ele deu um golpe e saiu de lá. Ele deu um golpe na igreja? Não, ou numa coisa que ele trabalhava. Numa empresa. Na empresa que trabalhava. Isso é o que chega até a gente. Que chegou até você. E veio embora, né? Pra cá. A gente não sabia, se a gente soubesse que ele estava aí, a gente já tinha se previsto, né? Claro. Né? E aí foi o fato que ocorreu, se liga uma coisa com a outra, chegou à conclusão. Sexta-feira ele deu um golpe na empresa que ele trabalhava de mais ou menos 9 mil reais, segundo as informações. Quer dizer, 10 mil reais no Ceará, em Boa Viagem. Foi o tempo que ele chegou aqui em Penedo na terça. Na sexta ele deu o golpe, na terça ele já estava aqui. Já estava aqui. A informação é que ele chegou ali nas imediações de São Sebastião, ele chegou até ali, e no Bolivar, já com todo o plano, né? Tudo premeditado, roubou a moto lá no Bolivar e seguiu para aqui, para o supermercado, né? E ali ele ficou. Justamente. E foi quando tem pessoas da igreja que falou que na terça-feira, na parte da manhã, viu ele no Bolivar. E ia levar a esposa dele no médico em Arapiraca, passou de carro e reconheceu que era a pessoa dele, na terça-feira. E nisso ocorreu que o que ele praticou, né? Chegaram a falar para mim que ele foi até a minha residência também, me chamar 15 minutos antes de praticar o crime. Quer dizer, a intenção dele era tirar a minha vida e a vida dela. E a dela. Quer dizer, e eu não estava, eu estava trabalhando, eu estava na usina, né? Que eu tenho meus carros agregados na usina, lá em São Miguel. Foi quando o meu cunhado Alex que me ligou, passando o que tinha ocorrido, né? E aí foi um desespero e até então, quando chegou o conhecimento, me disseram que era um assalto, que ela tinha sido ferida. Naquilo eu se desesperei, porque ela tinha um problema, que ela não podia ver sangue, ela não podia ver agulha, que ela desmaiava, ela tinha um problema. Nisso eu preocupei com essa finalidade. Foi quando eu liguei para minha sogra para saber se ela estava sabendo de alguma coisa. Ela disse que não, isso é mentira, meu filho. Falei, liga pro Alex, porque ele ligou para mim aqui, eu tô preocupadíssimo, corra lá no que tá ela. Aí imediatamente eu liguei para minha filha, que tá estudando na IFAL, e ela não sabia do fato ocorrido. Aí foi quando eu liguei pro Alex novamente, consegui falar com ele me deu a notícia, né,
triste, né? Que a minha esposa estava morta. Naquilo ali, para mim, o mundo desabou. O senhor não esperava? Não esperava. É verdade. Né? Então aqui estamos tristes e angustiados com essa tragédia. É triste, viu, gente? É triste. Então, na verdade, o plano do psicopata era executar você e ela. Moça. Ele esteve primeiro na sua casa. Foi. Não tinha ninguém em casa. E não tinha ninguém na sua casa. Né? Em seguida, ele foi pro trabalho dela. Foi para o trabalho dela. O senhor chegou a ver as câmeras de segurança? Não cheguei, que eu não tenho força de olhar. Eu não tive coragem, não tive ainda vou olhar, não tive coragem. Estou pedindo a Deus força, porque é muito chocante, né? Diz que a imagem é muito chocante. E até, inclusive, ainda ontem eu tive no trabalho dela para conversar com o gerente. E ele disse para mim que quando ele fez esse ato, ele não sabia quem era que estava sendo, pensava que era algum cliente que estava acontecendo ali. Quando ele voltou, que ele disparou os últimos tiros nela, ele olhou, ele reconheceu pelo nariz, o rosto, o queixo, que era, quando ele viu a foto, ele reconheceu que era a pessoa dele. Entendi. Quer dizer que o próprio gerente... Ele confirmou comigo ontem, que reconheceu que era ele. Ele já tinha ido lá nessa... Já tinha ido outras vezes. Né? Já tinha comparecido lá no local para fazer ameaças. Né? Ele, inclusive, já vinha ameaçando até de tirar a própria vida, né? Você tem essa informação? Tirar. Por que ele não tirou a sua própria vida dele, né? Se ele estava louco, é por ela, né? Tirasse a sua própria vida. Ele fez aquilo ali um charme, fez aquilo ali para chamar a atenção da população, da imprensa, para chamar a atenção dela. Porque quando a pessoa quer se matar, toma um chumbinho, se enforca, né? Tonto. Agora ele ficou 3 horas em cima da pista para chamar a atenção, para dizer que estava querendo se matar por causa da minha esposa. Por conta dela. Né? Em outra oportunidade, ele tentou tirar a própria vida. Né? Para fazer chantagem, inclusive ali nas proximidades do supermercado mesmo, né? Que ele ficou na pista ali tentando se matar. Foi, mas para fazer chantagem. Não, eu não sei te afirmar para você certeza o local, né? Que até então eu não conhecia a pessoa dele. Eu conheci a pessoa dele quando ele aconteceu isso, que meu filho mostrou a foto no telefone que tava ele, que era o tal de Genilson, ao apelido Urso. Urso. É Urso. Me diz uma coisa, quando o senhor recebeu a notícia, né, desse assassinato, desse fato lamentável, o senhor já assimilou o assassino ao fato? Ou o senhor... No momento eu não assimilei, porque até então chegou o conhecimento, como meu cunhado me disse, que era um assalto no todo dia, né? E ela foi ferida. Nesse momento eu fiquei pasmado. Foi quando eu cheguei aqui no local do crime, que eu vi a minha esposa naquela situação, que aí me falaram que atirou só nela. Aí naquilo eu fiquei sem entender. Falei, mas minha esposa não tem bronca com ninguém, minha esposa não tem problema com ninguém, minha esposa anda de peito aberto, nós dois. Quem será? E foi quando aí começou a ficha cair. Só pode ser esse cidadão, só pode ser esse elemento que fez isso com ela. Aí começou, os quebra-cabeça, não tem outra pessoa. Porque se uma pessoa tem problema na cidade, correndo risco de vida, ele vai se prever. Ele vai falar, eu vou falar pra você, João Lucas, eu tô assim, meu esposo, tá acontecendo isso comigo, eu não posso andar. Nós andávamos, nós fazia feira, nós ia para banco, nós ia por todo lugar, de mão dada na cidade, abraçada, nunca. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Até às vezes, na minha casa, eu deixava a janela aberta, às vezes eu deixava a porta aberta em cima, por causa do calor. Ela dizia, fecha a porta, mas nós dormíamos com as portas abertas, em cima de casa, por causa do calor. Isso, no caso, não tinha demonstração de que não tinha nenhum problema com ninguém. E agora o que fazer? Agora o que fazer é pedir a Deus força para mim, para os meus filhos, meus 4 filhos, e seguir a vida e pedir muito a Deus proteção sobre nossa casa e pedir a Deus que a justiça, né, coloque a mão nesse assassino e faça aquilo que deve fazer a justiça, né? Às vezes até as pessoas procuram, me falam, mas fosse eu vingava a morte, se fosse eu atrás. Eu quero deixar bem claro, João Lucas, nós somos servos de Deus, nós servimos a Deus, jamais
eu vou colocar a mão numa pessoa dessa. O dia que acontecer que a justiça prender, que eu tenho certeza que a justiça vai prender esse assassino, eu não quero nem olhar na cara dele, nem eu nem a minha família. Tá nas mãos de Deus. A polícia tem passado alguma informação para vocês sobre a questão do paradeiro desse criminoso, se está próximo de chegar a ele? Não tenho conhecimento. Até ainda hoje a gente vai na delegacia mais tarde. A minha sogra, nós vamos lá, que tem um depoimento, para escolher o depoimento da gente, da minha sogra, da minha cunhada. O senhor não prestou ainda nenhum depoimento? Já prestei o depoimento, fui lá no Já prestou depoimento à polícia? Vai prestar, ou no caso vai prestar mais um novo depoimento, né? Mas o caso, a polícia passou para vocês que o caso está esclarecido? Para mim, não. Para mim a pessoa, não. Só vejo falar no noticiário, né? Certo. Deu a entrevista, disse que o delegado deu a entrevista. Eu não ouvi, né? A entrevista, eu vi só as reportagens, né? Entendi. Olha, gente, a vinda aqui do Reinaldo também é simplesmente para colocar um ponto, né? É para colocar um ponto. Qual o ponto? É que, infelizmente, às vezes as pessoas se aproveitam das misérias ou da miséria para gerar um monte de história, um monte de conversa. E quem sofre? A família. Porque escuta aquilo, escuta isso. Então, assim, o motivo dessa entrevista de hoje é simplesmente para botar um ponto. Gente, a família está sofrendo com a perda a mãe está sofrendo, ela esteve aqui ontem, o marido está aqui, o pessoal está sofrendo com a perda da Claudinete, né? E além desse sofrimento, tem que aguentar as fofocas do povo. Então, é por esse motivo que está aqui o Reinaldo hoje, para dizer o seguinte: que ela nunca teve nada com esse rapaz. Nunca teve nada com esse rapaz. Né? Porque as pessoas, não, ela já teve, ele era namorado, era ex-marido, ela não teve nada com esse rapaz, né? A mãe esteve aqui, confirmou, inclusive a mãe disse: João Lucas, a minha filha era minha amiga. E eu perguntava a ela, disse: não, nunca tive nada com ele. E ele realmente insistia, né? Mas ela disse a mesma coisa, que não viu que ele não era uma pessoa. Ela viu tanto que ele não era uma pessoa para ela, que ele fez o que fez, né? Justamente. Não é isso? Que ela dizia: não, eu não quis não conversa, porque percebeu que ele não era um cara para ela. E tá aí o final. Que ela tinha razão, que ele não era realmente. Então ela disse ainda para ele: como que você quer casar comigo sendo que você é casado com outra mulher em São Paulo? Você nem divorciado é. Não, eu vou para São Paulo, não dá para mim, não dá, me deixa em paz. Você me deixa em paz. E foi quando ele começou a ameaçar, mandar mensagens e falar coisas de Bárbara, né? Que ia acabar com ela, acabar comigo. Se ela não fosse dele, não ia ser mais de ninguém. Só uma pessoa dessa não é normal, uma pessoa dessa não é humano, uma pessoa dessa é um bicho, é um monstro. Como que você quer morar com a mulher se a mulher não te quer e você ameaça? Se você não for mesmo, você não vai ser de ninguém. Isso é um louco. Verdade. Psicopata mesmo. Isso traz perigo à sociedade. Hoje eu estou sofrendo. Vai que amanhã, se não conseguir pegar essa pessoa, ele vai fazer com outra família. Ele vai destruir outra família. Isso é verdade. Né? Destruiu em Penedo, amanhã pode destruir em outro local, em outro estado, em outra cidade. Né? Tem razão. Então eu peço encarecidamente à justiça que se desempenhe sobre esse caso, para que possa colocar a mão nessa pessoa e possa deixar de estar nas grades. E o que ele merece, nunca mais sair dali de dentro, para não fazer mal às pessoas. E a polícia precisa também dizer se na ficha criminal dele, se ele já responde até por outros crimes, né? Ele já vem de outro lugar aí também, ele já vem de fora, né? Então a polícia precisa também passar essa ficha criminal, se ele já respondia, se não respondia, né? Se tem nada consta, enfim. Essas ameaças que ele fazia, o senhor com sua esposa ou a sua esposa alguma vez procurou a polícia para fazer boletim de ocorrência? Foi quando a gente procuramos os nossos irmãos da igreja, os dirigentes, e falamos que nós ia registrar uma queixa. Eu fui com ela, né? Nós vamos registrar um BO para nós. Aí falou: não, mas não precisa, se preocupe não, que eu já conversei com ele. Mas os irmãos sentamos, aconselhamos, explicamos. Ele chorou, se arrependeu, que não vai mexer com vocês, que não precisa fazer isso, que ele vai embora daqui. Aí nós quer a paz, né, João Lucas? Ninguém quer arrumar problema, inimizade, arrumar isso, aquilo. Já que ele se propôs, né,
A gente ficamos em paz também. Que a melhor coisa é você viver em paz. A paz do ser humano não tem dinheiro que paga. É verdade. Né? Não adianta nada você ter dinheiro, ser isso, ser um milionário se você não tem paz. Né? É melhor você não ter dinheiro e ter paz. Você andar à vontade. À vontade, onde você sentir de você estar com a sua família, você ter paz. E a gente tinha paz. No caso, no momento que vocês resolveram procurar a polícia, aí os próprios irmãos da igreja pediram, não procura, que a gente já conversou com ele se arrependeu, chorou, vai embora. Então vocês aí, tudo bem. Então, ele vai embora, né? Se arrependeu, enfim, deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas aí o Satanás voltou. Né? Porque é assim que pelo menos eu posso classificar, são Satanás. O cara tava lá já fora do estado, no Ceará, dá calote na empresa que trabalha e vem aqui matar a jovem, né? Com tudo pela frente aí, ainda com 32 anos de idade. Meu Deus do céu, recém-casado há um ano, né? Vai fazer um ano agora, dia 10, é aniversário de casamento. Amigo, eu quero agradecer, viu, a participação aqui no nosso programa. Acho que está esclarecido. Agora é com a polícia. Né? Agora é com a polícia. Com a polícia é quem vai dar o resultado, é quem tem que buscar, né, esse elemento para que ele possa responder, né, pelo crime que cometeu, o crime bárbaro que chocou toda a população penedense. Certo? Então eu quero agradecer aqui a sua participação, a sua disponibilidade, né, e que Deus possa te abençoar, amigo. Amém. Agora que o senhor tem 2 filhos, né? 4 agora. Já é viúvo pela segunda vez, né? Pela segunda vez, são 4 filhos, né? Então, que Deus abençoe aí o senhor. Amém. E agradeço o seu espaço que nos abriu, deu para nós vir aqui explicar, passar. E eu continuo pedindo à população de Penedo, quem não pode, quem não tem como ajudar, não faz mal, não atrapalha, não fala da minha esposa. Se tiver de falar, fala o que era a pessoa dela. A pessoa dela era uma boa mulher, uma boa dona de casa, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa da onde chegava, fazia amizade, cativava as pessoas com aquele sorriso, com aquela alegria, né? Porque dói muito para nós, para nossa família, para minha sogra, para o meu sogro, meus cunhados, meus concunhados e todos aqueles que amava a minha esposa, ao ouvir coisas que não tem profundidade, não tem significativa, vai sentir, né, João Lucas? Vou supor, você é meu amigo, as pessoas falam uma coisa, você conhece a minha pessoa, vê que não é aquilo, você fica sentido por ouvir aquelas barbaridades que as pessoas inventam e falam e criticam, falam coisas que não tem fundamento algum, né? É verdade. Então eu peço encarecidamente à população, não vez de falar coisas que não deve, coisas que não tem procedimento, ore a Deus por nós, dá um consolo, vê os filhos, dá um abraço nos nossos filhos, abraçamos nós, porque nós somos todos iguais, somos irmãos, nós somos uma família, independente de cor, de raça, né? Nós somos humano, todos nós temos sentimento, nós vamos pelo mesmo caminho. Nós estamos num trajeto nesta terra que é passageiro. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabe onde nós estamos, né? É. Então eu peço encarecidamente às pessoas que não falem mal da minha esposa, fale o que ela é. O que ela é, vocês podem falar de qualquer coisa que precisar de mim, eu estou à disposição para vir dar entrevista. Se quiser saber de alguma coisa da minha esposa, pode chegar até mim. Eu sou pronto a falar o que era. Né, João Lucas? Isso. E eu agradeço toda a população de Penedo. Nós agradecemos também pelas palavras aqui. Que Deus vai dar força à justiça, iluminar a justiça e vai colocar a mão nessa nação. A polícia, eu agradeço muito ao delegado, que a polícia civil, a segurança de Penedo, que eu tenho certeza que eles vão chegar até esse criminoso. Se Deus quiser. Amigo, obrigado, viu? Nada, João Lucas.